Em Isaías 35, versículo 15, o profeta Isaías está falando a respeito, 32, 15, este assunto de animação e avivamento. Nós precisamos discernir uma coisa de outra. Precisamos fazer uma distinção entre o que é animação e o que é avivamento. Porque é muito comum a gente chegar e dizer, mas aquela igreja está muito animada. Aquela reunião é formidável, ela está muito animada. Tudo bem, mas está avivada? Vamos ler Isaías 32, 15. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, e o deserto se torne em campo fértil, e o campo fértil seja tido por bosque. Nós temos que, em primeiro plano, observar a figura apresentada aqui. Ele está chamando de campo fértil. E campo fértil traz a ideia de vida. Deserto traz a ideia de morte. No deserto tudo é árido, seco, morto. O campo fértil é vida. Então há dois pontos a serem chamados a atenção aqui: vida e morte. Há muita confusão no meio do povo cristão com relação aos projetos de avivamento. Avivamento não é uma invenção terrena, é uma criação celestial. Nós geralmente misturamos o avivamento com animação. O verdadeiro espírito do avivamento está fora de controle do organizador e do propagandista. Ele não pode ser criado por técnicas nem promovido por tinta de impressoras. Nós até fazemos as coisas funcionarem, mas este funcionamento é um processo mecânico sem a vida do Espírito. Há êxito no exercício funcional, mas fracasso na dinâmica da vida. Uma coisa é termos uma reunião ou uma história de igreja animada. Animar é alma. Animar é movimentar pela alma. É fazer a coisa se tornar ativa, cheia de acontecimentos vibrantes. Nós temos animadores de televisão. Um deles, do qual eu gosto de assistir pela sua capacidade, reconhecendo todos os problemas, é o Silvio Santos, que há anos ocupa a televisão com um projeto de animação formidável, que mantém as pessoas entretidas com acontecimentos, com vibração e aquela personalidade extremamente rica que ele tem. É um animador. Nós podemos ser animadores também de igreja. Avivamento é obra do Espírito de Deus por meio da palavra. É obra do Espírito de Deus. Nós temos no Salmo 119, 2 versículos aqui que podem ser lidos, o 25 e o 50, que falam deste avivamento. Vamos ler juntos. A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Isto é a minha consolação na minha angústia, que a tua palavra me vivifica, ou que a tua palavra me aviva. Animação é tarefa produzida pelos expedientes da alma humana.
O avivamento é Deus agindo de modo sobrenatural por intermédio da sua palavra. De novo, o Salmo 119, o verso 107. Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Animação é o homem, por meio da alma, agitando as emoções com os seus métodos. No avivamento, Deus age pelo seu espírito. Na animação, o homem agita pela sua alma. Então vamos fazer a distinção. O avivamento é de Deus, é do Espírito, é pela palavra. A animação é do homem, é uma agitação da alma, utilizando métodos, processos, emoções. E às vezes há uma certa confusão, porque o limite entre uma obra do Espírito e a obra da alma pode ser muito fino. Pastor Thomas disse a certa ocasião que a diferença pode estar num fio de cabelo. É tão fino que a gente nem percebe. Por isso é preciso vigilância. Vigilância, eu já falei isso aqui, vou repetir, meus irmãos, é a capacidade inteligente do ser humano de julgar com critério as coisas. Vigilância é a onda beta do cérebro, não é a onda alfa. Onda alfa é a onda da relaxação, é a onda de ver televisão, é a onda do sono. Beta é a onda do julgamento, da atenção. Você vai verificar sempre que Jesus colocou oração, ou a Bíblia coloca a oração, ela diz que manda orar, ela manda vigiar primeiro. Vigiai e orai. Nunca orai e vigiai. E há um só texto que diz assim, orando e vigiando em todo o tempo. Já colocou o vigiando do lado para mostrar que você tem que estar alerta, mente acuída, mente arguta, mente desperta, cabeça levantada, assuntando as coisas e não sendo levado como vaca de presépio pelas coisas. Então o ponto que está chamando é que nós temos que verificar aonde está a animação e onde está o avivamento. Não, nós confundimos os sinais da incitação acelerada pelos estímulos do alento com a vida produzida pela real manifestação do Espírito de Deus. Temos dificuldade em discernir a intenção dos propósitos da alma e o despertar criado pela operação internalizada do Espírito. É aqui que se trava uma grande batalha difícil de se constatar. Há muitas pessoas que estão atrapalhadas com as demonstrações visíveis do agito e dos indícios barulhentos de exaltação, sem saber distinguir o que é a verdadeira vida espiritual. Na aparência da piedade ou de piedade se escondem disfarces dissimulados em vida do Espírito. Às vezes nós temos, eu vou mexer um pouquinho aqui devagarzinho, que é um assunto que requer mais tempo para a gente observar isso. Mas todos nós temos as nossas carências. Às vezes são carências emocionais, outras vezes são carências educacionais, estruturais, de formação. Fomos criados em lares onde não recebemos determinados cuidados que deveriam ser recebidos. E temos as nossas deficiências e as nossas carências. Em virtude disto,
Os estalos dos dedos que produzem uma excitação, algum campo emocional, a gente fica embevecido com aquilo e busca. As almas que carecem, por exemplo, de reconhecimento, de prestígio, buscam caminhos, às vezes até inconscientes, que venham respaldar essa necessidade. E com um pouco de técnica, se consegue dar ao indivíduo uma atenção e ele fica cheio de alegria, pensando que aquilo é o máximo. Chama-se massageamento do ego. E aqui se despertam as emoções das pessoas. O poder, às vezes nós vamos atrás do poder. Vivemos uma vida destituída de poder econômico, de poder intelectual, de poder emocional, de poder de persuasão. Então aparece o poder da oração, e vamos pelo poder. Quer dizer, não é Deus, nós estamos atrás de outra coisa, não é Ele. Nós estamos atrás de um espiral de emoções que nos excite, que nos valorize, que nos encha de reconhecimento. E quanta coisa vem disfarçada. Eu tenho, nessas viagens, às vezes que viaja às vezes muito tempo sozinho, olhado para, ó Deus, sonda-me, ó Deus. Essa palavra do salmista tem sido tão boa ao meu coração. Sonda-me, ó Deus. Conhece o meu pensamento, conhece o meu coração, vê se há em mim algum, às vezes que eu não estou nem tomando conhecimento, algum caminho que destoe, que com certa sutileza me distraia da tua presença, da tua pessoa mesmo. Eu estou atrás, quem sabe até de ser reconhecido, de ser visto. Ô pastor Glênio, mas que bênção é o Senhor, e aquilo faça um efeito na minha emoção, faça lá e eu vou atrás. Meu Deus, me tenha por uma pessoa incapaz de entender essas coisas, vem me revelar. Vem expurgar de mim qualquer cisquinho que esteja impedindo que eu me torne completamente teu e destituído de todo sentimento de animação. Mas é preciso verificar bem de perto o que é o real avivamento. Para John Bonar, avivamento é a substituição da forma da piedade pelo poder vivo. É a substituição de alguma coisa externa por uma coisa interna. O avivamento não basta parecer, é preciso ser. O avivamento não é a explosão das emoções, nem a demonstração dos poderes latentes da alma, mas sim a destituição total de todos estes poderes que engrandecem a figura humana, colocando-a num pedestal de louvor e reconhecimento. Você está vendo aqui que por trás, eu já lhes contei que certa ocasião, uma senhora muito persuasiva e uma pessoa de personalidade extremamente forte, ao se dirigir numa conversa, levantou a sua saia até a ponta, porque ela tem uma saia bem comprida em virtude das suas exigências religiosas. Ela é de um grupo extremamente formal, então ela levantou um pouquinho para mostrar o seu joelho calejado. E ela conversando e disse: olha aqui, pastor, reverendo, os meus joelhos estão calejados de oração. Ora, meus amados, quando Jesus disse: quando orardes, fecha a tua porta
e ore a teu Pai que vê em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. O que era aquele projeto de mostrar joelho? Não era uma necessidade de exibição de ser uma pessoa espiritual? Lá no fundo não estava enrustida uma carência de ser reconhecido? Um dia, deixa eu contar para vocês, nós recebemos uma carta de alguém que recebe fitas e recebe material, e esta carta me colocava numa posição de destaque, muito efetiva do ministério, e a pessoa... E então eu li a carta e disse para o Valdir, leia essa carta para a igreja. Mas quando eu disse isto e vim para o gabinete, o Espírito de Deus disse, por que você quer que leia essa carta para a igreja? Porque aquela carta me punha dentro de uma valorização de vocês, que colocava que meu ministério estava sendo bem aceito em outros lugares. Ora, lá no fundo estava uma exibição. E se o Espírito de Deus não tivesse me chamado a atenção, eu saía dali muito frajola e satisfeito, porque ia ter um relatório e a igreja, puxa, o ministério do pastor está sendo bem aceito, está sendo bom, etc, etc. Eu voltei lá e disse, guarda essa carta. Entulha ela para um canto. Porque no fundo nós temos uma necessidade. E eu não sou diferente de vocês. E a gente tem lá as suas necessidades. E aí toca, por causa dessas necessidades, atrás de algumas coisas que excitem a gente seja reconhecido. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu creio em gênero, número, caso, tem mais alguma coisa? Hein? Grau no dom de línguas. Está escrito na Bíblia. Mas eu não creio em 99,9% das línguas que são faladas por aí. Por quê? Porque é exibição. Se você quiser falar a sua língua lá dentro do seu quarto, porque o dom de línguas é para quê? É para magnificar a grandeza de Deus. E quem fala em outra língua, não fala aos homens, fala a Deus, que conhece os mistérios. Agora, existe uma coisa tendente muito grande de fazer bum, 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 bum. E eu estou pegando o fio da meada agora, que daqui uns tempos, se Deus me der vida, mas Jesus não voltar, nós vamos pegar aonde é que está essa dualidade. Porque a mente funciona com três coisas: comprimento, altura e largura. Comprimento, altura e largura. A mente ela não raciocina sem essas três coisas. Ela precisa do comprimento, ela precisa da altura e ela precisa da largura para poder pensar. Ela é tridimensional, mas a emoção não é tridimensional. Ela é bipolar. É prazer e desprazer, alegria e tristeza. A emoção, ela funciona na duade. Ela funciona no aspecto dual. É por isso que a música do como é que chama isso? Do rock, tem uma batida chamada beat. A batida é dual e funciona alterando o movimento do coração e mexendo com a emoção. Não com o entendimento, com a emoção. E a gente trabalhando com a emoção, as pessoas ficam lá e se sentem maravilhosamente bem por algum tempo. Mas depois vem um vazião. A minha mãe dizia assim, quando vocês viajam, sai todo mundo de casa, corre um ventão na casa, dá aquele vazio, a gente sofre porque não tem mais ninguém. Pois é assim que faz. Depois que você teve aquela emoção gostosa, maravilhosa, e chorou, e depois saiu dali, dá um vazião. Aí por causa desse vazião, busca mais emoção, aí dá outro vazião, aí busca mais e vicia. Vicia em endorfina. Vicia como ficam viciados os corredores. O médico está aqui sacudindo a cabeça, dizendo exatamente assim. Fica tudo viciado em emoção.
Fica lá. Aí teve o eflúvio orgasmático espiritual. E aí fica tudo. O que é isso? Dizendo que isso é avivamento? Contando isso como avivamento? Mas deixa eu dizer, com a minha vertente piauiense, os idiotas que estão atrás de emoções baratas se prendem com qualquer coisa. Mexeu, já deu, aqui é vida. Não, mexeu pode estar morto. E morto profundamente. No avivamento. Primeiro, o ser humano deve ser esvaziado pela obra da cruz de Cristo. O homem tem que ser morto para o ego. Não haverá total esvaziamento sem a morte real do eu, juntamente com Cristo, no mesmo evento do Calvário. A fim de poder esgotar as potencialidades da alma, o homem precisa experimentar, pela fé, a sua morte para o eu no sacrifício de Jesus. Dr. Roy Hession, um inglês, que escreveu 3 livros extraordinários. O primeiro deles era A Senda do Calvário. O segundo, Queríamos Ver a Jesus. E o terceiro, Enchei-vos Agora. Este homem, que foi um dos homens sérios que tratou do problema do avivamento, ele diz o seguinte: não existe possibilidade de avivamento sem esvaziamento. Deus só avivou os ossos depois de estarem sequíssimos. A vida de Deus não é a mesma coisa que a vida da alma. Vale a pena. Ainda estão nas prateleiras das livrarias estes 3 livros. Se quiserem, podem pegar esta bibliografia. Depois de exaurir pela cruz a vida egoísta da alma, o ser humano ainda carece continuar crendo na realidade ativa de sua crucificação como algo contínuo. A cruz de Cristo tem um ato e tem um processo. O ato é: Ele foi crucificado e eu fui crucificado com Ele. Mas o processo é: eu estou crucificado com Cristo e não fui crucificado com Cristo apenas. É o levar da cruz diariamente. Não basta aceitar que já fui crucificado com Cristo. É necessário permanecer no fato de que esta crucificação continua agindo diariamente em sua vida. Eu estou crucificado com Cristo é uma experiência persistente e permanente. Jesus, sim, foi crucificado. Contudo, eu estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A minha prova experimental não anula a evidência sequencial do poder diário da cruz de Cristo. Eu tive que experimentar esta semana, algumas vezes nessa viagem, esta evidência. Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Tá certo? E diz com quem nós lutamos. Com quem? Com principados, com potestades, com forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. E diz que as armas de nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, anulando os sofismas e levando todo pensamento cativo até a obediência de Cristo. Veja aqui, deixa eu dizer isso assim.
Uma pessoa que é mentirosa por natureza, é filho do pai da mentira e tem uma tendência de mentir. Ela é convertida, ela é transformada pela graça de Deus, mas sofre na sua mente um ataque de mentir depois de ter sido regenerada. Mas não está crucificada com Cristo? Está. E aí, quando vem a vontade de mentir, ou vem o dardo inflamado para mentir, o que fazer? Eu tenho vontade, e a minha vontade está submissa à vontade de Cristo. Senhor, olha, eu estou enfrentando uma luta agora com vontade de mentir. Mas eu estou crucificado com Cristo. Eu levo o morrer de Jesus. E eu descobri uma coisa, que não basta crer no coração, é preciso confessar com os lábios. Por que confessar com os lábios e não só crer no coração e confessar com os lábios? Porque os demônios não sabem o que você pensa. Só quem sabe o que você pensa é Deus. Ele pode lançar o dardo numa onda. Eu estou agora tentando fazer uma interpretação científica da coisa. Numa onda eletromagnética de pensamento, assim como eu posso transmitir pensamento por telepatia para você. Vem um dardo e penetra, mas esse pensamento não é meu porque eu estou crucificado com Cristo. Mas como eu digo lá no meu íntimo, eu estou crucificado com Cristo, PT, saudações. E acabou? Não, acabou não. Eu quero dizer, e no avião eu disse isto, e uma pessoa olhou para mim. Mas eu não estou preocupado de ser louco para o mundo. E ela olhou e viu que eu disse, Satanás, eu quero dizer para você que eu estou crucificado com Cristo. Em voz alta. Esse homem é doido, mas é doido mesmo. Mas eu prefiro ser doido com Cristo do que ficar calado e enfrentar a luta. Sabe o que aconteceu? Desapareceu. Por que desapareceu? Porque eu não estou me firmando na minha lógica, ela não é carnal, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, anulando os sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Até que meu pensamento fique cativo à obediência de Cristo. Depois que você descobre que Jesus preferiu a cruz ao gozo que lhe estava proposto, você entende que estar morto para o pecado é muito mais significativo do que você estar vivo para ele. É preciso gostar de estar morto. É verdade. Eu prossigo crendo. Eu creio que eu estou crucificado, mas eu prossigo crendo na minha co-crucificação como a única fórmula de erradicação do egoísmo gerador de toda a ambição perniciosa. Após o esvaziamento gerado pela cruz, vem o enchimento produzido pela ressurreição. Deus não põe a sua vida santa num coração não justificado. O avivamento vem em consequência do profundo esvaziamento executado pela obra da cruz. Ninguém pode ficar repleto da vida do Espírito sem primeiro ficar vazio da vida do ego. A plenitude da vida espiritual vem precedida do despojamento do egoísmo. Tudo aquilo que nos valoriza ou nos deixa ressentidos quando não temos é patrimônio do nosso ego. Você pode ter tudo no mundo, não tem problema. Você pode ter a vida mais, vamos dizer, elevada, desde que esta vida não lhe eleve, ao ponto de você se perca a sua alegria. Você pode viver a vida mais despojada deste mundo, desde que não existe em você a ambição de ter uma vida de elevação que lhe valorize. Não tem problema. Nem na pobreza, nem na riqueza. O problema está no ego.
Você vai ver pessoas que estão muito pobres, muito simples, aspirando e revoltadas pela situação em que vivem. E pessoas muito ricas e muito bem-sucedidas, sofrendo com medo de perder as coisas que têm. Então o problema está no ego, não está nada no ter ou não ter. Está no ser. Não é possível haver um real avivamento sem o expurgo total de todas as sutis reivindicações do ego. Mas eu merecia isto. Merecia o quê? O que eu merecia? Vida do ego e vida de Cristo são incompatíveis. Ou eu, ou Cristo. Quando o eu está crucificado com Cristo, Cristo está triunfante em mim. Mas quando eu vivo egoisticamente, Cristo não vive em mim. Eu quero que você repare que Gálatas 2:20 diz: eu estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, apesar do eu estar oculto por elipse, está oculto na frase, ele existe. E agora a vida que eu é esse? Existem dois tipos de eu. Isto dentro da minha visão, evidentemente. Eu não posso pregar uma coisa que está fora daquilo que eu recebo como revelação de Deus. O eu ideal, o eu teomânico ideal, que foi injetado no jardim do Éden por Satanás, como Deus sereis, é um eu fantasioso, perfeccionista, absoluto, um eu que não aceita defeitos, que não aceita imperfeições, é um eu exaltado, um eu que é ideal. Este é o nosso problema. E existe um eu real, que eu vou chamar de eu cristocentralizado. Quer dizer, Cristo era Deus e se fez homem, para nos dar a dimensão do que é o eu homem. Finito, ele que era a plenitude da divindade, esvaziou-se, finitizou-se. Dependente é um eu que depende de Deus. Confiante é um eu que confia em Deus. Esperançoso é um eu que espera em Deus. Então, ele saiu daquele plano ideal de independência para o plano real da dependência. Eu estou crucificado. Para mim, quando Paulo quer dizer eu estou crucificado com Cristo, ele está dizendo, este meu eu teomânico foi crucificado. E eu ganhei um eu real em Cristo, em que eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Ficou num ponto bem tranquilo. O Espírito Santo só pode vir habitar os homens que foram regenerados pela graça de Deus. Eu volto a chamar a atenção disso aqui, porque tem muita gente dizendo, mas o Espírito Santo está em mim. O Espírito Santo não é o Espírito Santo. Pode ser o outro Espírito que Paulo fala ali, que é o exaltado. O mundo não pode receber o Espírito Santo. O mundo não pode. Ele é santo e só habita nos santos que foram feitos santos pela obra da cruz de Cristo. Vamos ler juntos João 14, 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aqui nessa igreja hoje está uma senhora que me contou uma história algum tempo atrás, que ela estava numa reunião de aniversário,
em que havia o aniversário de uma pequena, de uma menina, e a dona da casa, muito espiritual, muito cheia de dons, começou a orar antes da refeição do aniversário, antes da festinha, e enquanto orava, um gato subiu sobre a mesa e começou a comer os salgados que estavam ali miando, e no meio da oração em que falava línguas, ela pegou o gato e torceu a cabeça do gato e jogou pela janela falando línguas e tudo. Nem parou a língua para torcer e matar o gato. Torceu a cabeça do gato e jogou o gato pela janela. E voltou como se nada tivesse acontecido e tocou a língua para frente. E todo mundo, aleluia, aleluia, e pronto. Bem, pode ser espírito de gato isso aí. Agora, existe muita confusão nesse termo. Ah, mas está lá, com vida espiritual. Gente, vida espiritual tem mansidão de Cristo. E quando recebe uma contusão, uma chute na canela, nem por ato instintivo o cotovelo não vai no malar do outro. É manso. O mundo crê no que vê, e por isso vive buscando sinais e evidências para corresponder às suas expectativas religiosas. Todos aqueles que procuram sinais visíveis, que podem ser constatáveis, não vivem pela fé. Se não vivem pela fé, não gozam de um puro avivamento do Espírito. Gálatas 3:2. Só isto quero saber de vós. Foi pelas obras da lei que recebestes o Espírito, ou pelo ouvir com fé? Estava em Maringá, numa conferência numa igreja lá em Maringá, há alguns anos atrás. Depois do domingo de manhã, os irmãos fizeram aquela boa macarronada com galinha, muito gostosa. Nós estávamos terminando de comer ali na mesa e conversando, quando chegou uma pessoa e disse: olha, ali na esquina tem um homem, ali na praça, ali tem um homem fazendo, mas olha cada coisa maravilhosa. Olha, e tem demônios lá, e ele está expulsando demônios, e é uma coisa extraordinária. Até uma pessoa paralítica estava lá, andou. E a mulher estava contando para a vizinha: o senhor escutou, pastor? Eu digo: não, o que foi? E começou a me contar ali. Mas que coisa, pastor, coisa maravilhosa. E eu disse: pois é, maravilhoso mesmo. E ela disse: vamos lá ver. E aí eu já fui botar o sapato, que estava de chinelo, fui botar o sapato e comecei a romper no rumo do coisa. Quando eu cheguei no meio do quarteirão, vem uma voz no meu coração dizendo: o que você vai lá? Fazer o quê? Eu não já lhe disse que você me encontra na palavra? O que você vai lá? Para ver? Eu não já lhe disse que o meu justo vive pela fé? O que você vai lá? Para ver? E eu disse: a senhora vai? E o marido dela disse, e estava junto, disse: não vai não, pastor? Eu digo: não, Deus acabou de me chamar a atenção, eu vou voltar. Ele disse: então eu vou voltar com o senhor, para o senhor não ficar sozinho. E ela foi ver. Passou um pedaço, porque é engraçado, a mulher gosta mais dessas coisas, de visão ela gosta mais. E ela foi lá e lá viu e tal, e daqui a pouco ela veio e disse assim: ei, pastor, mas é decepcionante. Eu digo: bem que Deus já tinha chamado a atenção para não ir lá ver, nem por curiosidade. Nem por curiosidade. Porque o meu justo viverá pela fé. Toda a vivência do Evangelho é no âmbito da fé. E, consequentemente, não necessita de qualquer sinal para vir comprovar a atuação do Espírito. Jesus disse que o maior homem, nascido de mulher, que foi cheio do Espírito desde o ventre de sua mãe, é João Batista, que no seu ministério jamais realizou um só milagre. Isto não quer dizer que no poder do Espírito Santo não possa haver muitos sinais. Mas também não quer dizer que sinais
sejam evidências do poder do Espírito Santo. E um moço aqui um dia disse para mim assim: pastor, o senhor precisa, pastor, chamar o povo lá na frente para orar. Precisa acontecer sinais aqui na nossa igreja. Nossa igreja não tem sinal. O poder do Espírito Santo não faz nada aqui. Eu disse: meu irmão, você viu João Batista, que foi cheio do Espírito Santo no ventre da mãe? Fez algum sinal no seu ministério? Tem algum? Me conta. Não tem. Significa que ele não era cheio do Espírito? Se o Espírito de Deus quiser fazer, ele faz. E eu já vi sinais aqui de pessoas que foram curadas de câncer dentro dessa reunião aqui, sem nenhuma oração, pelo poder da palavra. E enviou a sua palavra e foi curado. E eu já vi pessoas que foram curadas aqui de problemas que a gente diz assim: é impossível. Leucemia. Eu tenho casos aqui, não preciso contar para ninguém, que Deus fez pela sua palavra. Ele faz. Agora, você já viu Jesus, depois de um milagre que ele realizou, dizer assim: vai lá e conta para todo mundo? Primeira coisa que ele dizia: não conte para ninguém. E os discípulos dele, quando faziam, se escondiam e diziam: a glória é de Jesus, e vamos embora. Vocês estão pensando que foi por nosso poder ou por nossa influência que aconteceu isso? Pedro dizia lá na porta formosa do templo: não tem nada a ver com isso. Foi a fé que veio por Jesus que fez isso, e cai fora. Agora, venham para cá que nós estamos fazendo coisa. Caia fora. Eu não quero excluir o poder do Espírito Santo na conformidade da sua autoridade e soberania. Mas não venha para cá me dizer que barulho e que movimentação e que cura é prova de que o Espírito Santo está agindo. Porque muita coisa que está acontecendo tem nada a ver. Lá em Bauru, ela já morreu. O irmão Jorge era muito amigo dela e me levou lá, numa profetisa. Conheci. E ela chegou e disse numa reunião: eu estou falando em línguas e profetizando. Eu tenho escolhido você, meu servo, para ter uma outra mulher. O homem, pastor casado. O homem achou a boa profecia. Mas eu estou contando que o fato está lá, em Bauru. Está lá, para quem quiser ver. O moço não, já um senhor, assim como eu. Madurão. E nessa hora, e aí arranjou, ela se candidatou a profetisa. E acabou o casamento do homem. Acabou o casamento do homem. Com 3 filhos. Casou com a tal profetisa. Ela morreu de câncer faz pouco tempo. Ele acabou com... Ministério nunca teve, porque uma pessoa desse jeito não tem ministério. Acabou com a família dele. Agora eu lhe pergunto: será que Deus ia fazer um negócio desse? Será que Deus é tão estúpido que manda casar e depois não, mas isso não é casamento segundo Deus. Quem foi que disse? Vocês vêm para cá com essas histórias? Deus derruba ninguém com bafo. Quando Jesus soprou na testa dos discípulos e disse: recebei o meu Espírito, ninguém caiu. Pelo contrário, foram buscar o poder. E ele era o poder absoluto. Agora vem esses pastores para cá, que chegam e ficam deitados nos túmulos dos grandes homens do passado para buscar poder. É a nova mania dos Estados Unidos. Estão indo para os túmulos de David Brainerd, de Jonathan Edwards, e deitam em cima dos túmulos, bota a cabeça no túmulo e fica buscando poder. Por quê? Porque um dia, um moço que morreu e foi enterrado em cima dos ossos do profeta Eliseu, quando o corpo bateu em cima dos ossos, ressuscitou. Agora estão buscando defunto lá para poder. Você vai me dizer que isso é brincadeira? E está aí. E o homem vem aqui em Londrina e sopra na testa, e gente daqui vai para lá para escutar a gente. Você me desculpa, mas meu cinto está bem preso, senão eu tirava. Avivamento é obra do Espírito Santo de Deus.
Não tem nada a ver com barulho, nem com zoada, nem com emoção, mas tem com caráter. O avivamento é, antes de tudo, uma expressão da vida santa de Deus no ser humano. É o poder da santidade na alma transformada, gerando um caráter puro diante de Deus, íntegro no seu próprio coração e sincero para com os outros, sem fantasiar e sem bancar santarrão. Uma das coisas que eu já observei numa pessoa cheia do Espírito é que ela não é condenatória, nem julgadora, nem santarrona. É paciente, é mansa. Não vive com o dedo na cara, você está vivendo em pecado. Porque esse não é trabalho do pregador e nem do homem santo. Isso é trabalho do Espírito Santo. Avivamento é a qualidade da vida de Cristo estabelecida pelo Espírito Santo no interior de uma pessoa que foi regenerada pelos benefícios poderosos do sacrifício de Cristo. Avivamento é a ação vivificadora do Espírito, transformando o deserto morto num campo fértil, e este num bosque viçoso e verdejante. Avivamento é vida. Vida de Cristo, mansa e humilde de coração, com caráter. Toda a realidade do avivamento se consubstancia na expressão legítima da vida santa que Deus estabelece no centro do homem renascido. E isto não tem nada a ver com agitação emocional ou demonstração de sinais e maravilhas. Se o Espírito, pelo seu poder, pretender realizar prodígios, fica por sua deliberação. Ele é soberano e determina como lhe apraz. Mas não cabe a nós querer ou buscar os sinais externos de poder para validar o nosso ministério. Se você dissesse alguma coisa, eu dizia: busque os sinais internos da vida santa de Cristo. Se é que podíamos buscar alguma coisa. A nossa ênfase deve ficar na dependência total do Espírito, para que Ele nos torne, em todo sentido, afinados com a sua vontade e instrumentos da manifestação genuína da sua santidade no mundo perverso. Hoje, nós precisamos muito mais de vidas santas do que exibidores de poderes. Sabemos que a mente humana, adestrada, pode muito bem demonstrar poder, só não pode manifestar santidade, isto é, obra do avivamento autêntico de Deus. Deixa eu lhes contar uma só ilustração e nós podemos ir para casa. Irmão Souza, conversei um pouco com ele agora. Um homem de Deus, hoje, foi um facínora, foi um criminoso, assassino, homem brabo, esteve no pau de arara algumas vezes, é um pernambucano de Serra Talhada, é uma tora de homem forte e brabo. Este homem se converteu, presta atenção na partícula que estamos utilizando aqui. Ele não foi convertido, ele se converteu. E durante anos, ele passou de uma igreja para outra. Ele saiu de um pentecostismo para a igreja batista, por influências de necessidades econômicas, tornando-se missionário da igreja. Mas ele trouxe inclusive um pastor numa das reuniões em que estávamos pregando lá em Teresina agora, pastor que ele tinha prometido matá-lo com uma tesoura. E trazia a tesoura debaixo da roupa para matar o pastor, sangrar. Ele disse que o que ele gostava mesmo era de sangrar.
Mas numa daquelas suas caminhadas, antes de ter sido convertido, agora sim, ele se converteu primeiro, depois ele foi convertido. Ele, juntamente com um evangelista, resolveram jejuar. E no 20º dia de jejum, 20 dias jejuando, só bebendo água e jejuando, o evangelista disse: Souza, vamos ver se realmente temos poder para realizar obras miraculosas. Ele disse: vamos. E passava na frente da casa uma de jumento. O que é? Manada não. Uma tropa de jumentos. Diz que eram uns 15 a 20 jumentos a pé, andando sozinho, comendo, sem ninguém. Os jumentos iam ali, e o evangelista virou e disse: em nome de Jesus, caiam! Diz que não ficou um. Todos os jumentos caíram. Eu digo: eu conheço a queda dos muros de Jericó. Agora eu conheço a queda dos jiricos. A dos muros de Jericó foram feitas por Deus. A dos jiricos, irmão Souza, foi feita. Ele disse: sim, pastor Glédio, foram feitas pela nossa mente. Que ele estava disse: agora eu entendi onde estava aquele poder, porque eu não estava entendendo. Porque eu fiz milagres com estas mãos aqui, pastor. Eu pus a mão sobre pessoas enfermas e eles foram curados, e eu era um ímpio. Eu queria matar as pessoas. E uma das pessoas que eu quis matar foi o pastor Antônio Abuchaí. E eu viajando com ele, eu disse: eu vou sangrar esse velho. Eu vou matar esse velho. E doutor Lívio me colocou no carro para ir dirigindo e cuidar. E eu disse: eu vou matar esse velho. E parece, pastor Glênio, que Deus estava comandando aquele homem mesmo. Ele diz: parece não, é verdade, porque se ele, eu tinha colocado, se ele disser uma palavra para mim, eu sangro ele hoje. E ele viajou 2 dias comigo e não me deu uma só palavra. E ele não era de não falar, ele era um homem que falava muito. E no fim de 2 dias ele disse assim: vá pregar, Souza. E o que eu tinha que pregar? E ele disse, eu agora estava numa situação. Ele disse: se você não tem nada para pregar, diga que Jesus morreu e levou você a morrer naquela cruz. E ali ele disse que entrou em parafuso. Mas como eu vou dizer se eu não fui? E fui para a beira do brejo. E dali começou a obra de Deus. E quando Deus regenerou Souza, aquele homem brabo, mau, você hoje pode conversar com ele. Ele sentou lá na casa do Dr. Lívio. Ele hoje é pastor, pastor Souza. A gente senta perto dele. E eu fui almoçar. O Dr. Lívio fez um almoço na casa, mas tinha bastante gente. Fizemos a americana. Eu saí com um prato, fiquei lá debaixo do carramanchão. Me sentei lá e ele veio sentar perto de mim para conversar. Mas que doçura, que mansidão, que homem manso, sem exibir nada, sem querer ser ninguém. Agora ele está E eu fui provocar para saber mais algumas coisas. Ele disse assim: pastor, vamos deixar esse assunto do passado para lá. Eu digo: quem passa pela essa obra não quer mais nem mexer nesses assuntos do passado para lá. Vamos deixar isso para lá, pastor. Isso aqui já está no lixo, que eu tinha pregado sobre o lixo que a cruz levou. Isso já está lá no lixo que Jesus levou. Diga: tá jóia, Souza? Tá jóia. Aí eu vejo poder, sabe? Aí eu vejo poder. Agora esse negócio aí, alguém me disse uma vez assim: pastor, eu estou buscando um ministério de prodígios e maravilhas. E o Espírito Santo disse: a maior maravilha é estar crucificado com Cristo. O maior prodígio é Cristo viver em nós, do jeito que Ele quiser, para a glória dEle.
Isso eu entendo como avivamento. Agora, vocês me desculpem a franqueza. O que eu tenho visto por aí, em muitos lugares, eu não quero para a minha vida espiritual. Porque eu quero o manso e humilde de coração, que é Jesus, vivendo na minha desgraça, imperfeição, na minha fraqueza. Porque eu não vou ser nunca mais nunca, um Deus. Mas o Deus Todo-Poderoso vive em nós. Não mais eu, mas Cristo. Quietinho? Vamos embora.